Então, boa noite a todos. A gente está dando sequência a mais uma palestra pelo SECAP, né, que é o setor de capacitação do SESD. E hoje a doutora Angélica vai conversar um pouquinho com a gente sobre o modelo biopsicossocial. A doutora Angélica é formada em fisioterapia pela Unifenas, é mestre em fisioterapia traumato-ortopédica pela Unitri, doutora em clínica médica pela Unicamp e certificada em osteopatia pelo Colégio Brasileiro de Osteopatia. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente o que é modelo biopsicossocial, a importância desse modelo, né, para o nosso atendimento das pessoas com deficiência. A gente agradece demais, viu, Angélica, por você estar aqui com a gente, cedendo essa uma hora aí do seu tempo, que a gente sabe que não é fácil, que é corrido. Então, espero que todo mundo aproveite. Dúvidas podem colocar aí no chat e aí eu vou passando depois para você, então. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que toda oportunidade que a gente tem de aprender, de aprofundar um pouco mais em determinado assunto é aprendizagem, né? E conhecer pessoas, eu acho bem legal. Fazer uma Posso troca compartilhar aqui boa. minha tela? Pode. Acredito que está compartilhado, né? Todo mundo tá vendo? Aqui tá ok. Ok, ok. É, no dia que você me achou, né? Eu estava realmente preparando um seminário a respeito do modelo biopsicossocial, que é um modelo ao qual eu fui apresentada há pouco mais de 5 anos atrás, que foi quando eu me interessei por estudar a osteopatia. Então, eu só estou dando uma introdução como que eu cheguei nesse assunto, né? E a osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia, é uma especialidade em tratamento manual. Então, a gente faz técnicas manuais para tratar o paciente. É uma especialidade da físio e nessa especialidade ela usa muito esse modelo biopsicossocial. É um dos modelos que explica a utilização das terapias manuais. A gente tem outros 4 que eu vou mostrar mais no final. E aí esse modelo foi um que me chamou muita atenção. Depois de tantos anos de formado, depois de tantos anos trabalhando, depois assim, conhecer ele e saber que ele não é uma coisa tão nova, uma coisa que já é mais antiga, já tem aí no mínimo uns 40 anos que o pessoal tem falado sobre ele, mas ele ainda não está totalmente estabelecido. Acredito também que ele é muito complexo e a gente tem que entender bastante, conversar muito sobre ele para conseguir fazer funcionar a vida em volta dele, que eu acho que é o objetivo nosso aqui hoje, conversar um pouquinho, entender o que é esse modelo, tá? Bom, qual é a definição, né? Só colocar só. Esse pesquisador, o George Engel, em 1977, ele fez um artigo que é, digamos assim, o início de tudo, o artigo que definiu o início do desenvolvimento desse modelo biopsicossocial. Não necessariamente foi nessa época que desenvolveu-se esse modelo. Ele já vem sendo discutido, já vinha sendo discutido, mas o Engel meio que bateu o martelo e descreveu isso na Science, no artigo que foi publicado em abril de 77 na Science, veja bem, 1977, né? E ele definiu o modelo biopsicossocial, que é um modelo que fosse ao contrário do modelo biomédico. O que seria o modelo biomédico? O modelo biomédico atribui a doença apenas a fatores biológicos, como vírus, genes ou anormalidades somáticas. O modelo biopsicossocial, ele abrange disciplinas que vão desde a medicina, passando pela psicologia e abrangendo até a sociologia. Então, é um conceito amplo que investiga a causa ou o progresso de doenças, utilizando-se de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, ele dá uma outra ênfase, o Engel dá uma outra ênfase ao que antes existia, que era esse modelo biomédico, ou seja, só existe doença se existe uma causa, é um modelo linear, né? Causal linear e quase que imutável. O Engel ele vem para dizer que não, que depende de outros fatores, que por isso que é uma questão muito, muito, muito mais ampla.
O modelo biomédico, para a gente fazer uma comparação, né, ele é muito linear, né? Então, vamos aqui no segundo parágrafo aqui. Ele pensa da seguinte maneira, né? Que um desajuste ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo ou a ausência desse organismo ter reação, né, a estímulos cuja ação esse mecanismo está exposto, gera um processo que conduz a uma perturbação da estrutura ou da função de um órgão, de um sistema, ou de todo o organismo, ou de suas funções vitais. Ou seja, basicamente precisa existir uma causa física para que tenha-se um problema, para que tenha-se uma questão com relação ao organismo, para que esse organismo sofra algum tipo de interferência, né? O modelo de biomédico ele foi baseado no método Descartes, também na época do Renascimento, em que não se deve aceitar como verdade nada que não possa ser identificado, ou seja, você precisa meio que ver para crer, né? Eu pensando na minha carreira, eu trabalhei muito tempo como fisioterapeuta no ambulatório de ortopedia, da prefeitura, né? E eu vi muitos pacientes chegarem para mim e falar, doutor, eu tenho uma dor nas costas, mas eu já fui em todos os médicos, eu já fui em todas as especialidades e minha dor não sara, já fiz todos os exames e não dá nada. Então o médico, ele entra nesse modelo biomédico e ele faz o exame, não tem uma causa que explique aquela dor, uma causa que fosse detectada pelos exames que nós temos hoje disponíveis. E o que ele faz? Ele passa a medicação, mas a medicação você não pode tomar para o resto da vida, e aquilo fica por aquilo mesmo. Quando não tem mais jeito, às vezes aí manda para fisioterapia, fala assim, ó, vai mexer, vai fazer um exercício, faz muita fisioterapia, não resolve também, né? Aí foi nessa fase que eu comecei a falar, existe alguma coisa a mais, né? E foi quando eu fui buscar e conheci o modelo biopsicossocial, ou seja, no modelo biomédico você precisa de uma causa para ter uma resposta. Já no modelo biopsicossocial, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente já não precisa tanto dessa parte específica de ter uma causa para ter uma doença ou ter um problema, tá? Então, basicamente, o modelo biomédico, ele tem uma teoria mecanicista, como se o homem fosse uma máquina, o médico mecânico e a doença um defeito da máquina. Então, o médico estaria responsável por achar o defeito, consertar o defeito, e o homem, como máquina, voltaria às suas atividades normais, né? Isso tudo acontece bem na fase do advento do capitalismo, no início do século XX, né? Do século XIX, perdão, bem na época da Revolução Industrial também. Então, na verdade, não é coincidência, todas essas coisas elas foram acontecendo ao mesmo tempo. É, Nessa mesma época, começou-se a especular a associação das doenças com as condições do ambiente. Por quê? Porque os trabalhadores começaram a ter doenças que eram contagiosas, né? E começou, então, a ter o surgimento das epidemias e começar a ter um pensamento sobre as formas de contágio dessas doenças. Então, nessa época, houve o desenvolvimento da microbiologia. Foi quando o pessoal descobriu que existiam microseres que eram capazes de causar doenças e que os contágios poderiam ser através de líquidos corporais e outras coisas relacionadas ao convívio do ambiente, no mesmo ambiente, tá? Ainda falando aí de modelo biomédico. Então, isso aqui foi no início do século XIX, né, lá para os anos de 1800, e só lá no modelo, no final dos anos 70, então, até os anos 70, 1970, a coisa foi basicamente um modelo biomédico, né? Já entre 70 e 80, começou-se a discussão de que esse modelo biomédico ele não era suficiente para explicar tudo que existia em relação à doença e outras questões que estavam relacionadas com as disfunções físicas, né? E aí, em 1978, né, começam-se os estudos das epidemias das diarreias, né, as epidemias diarreicas. E desse estudo aqui, Almeida Filho e Roqueirol, né, publicou isso aqui, mas na verdade foi um estudo mais antigo, foi um estudo dessa época, da década de 70,
que eles começaram a investigar e chegaram a acordo que outros fatores estavam relacionados com o surgimento das doenças, né? Por exemplo, que um conjunto de elementos de tal forma relacionados que mudança em no estado de um elemento provocaria mudança no estado dos demais elementos. Então, eles colocam aqui os agentes patogênicos, os fatores ambientais, os fatores culturais e os fatores políticos e socioeconômicos. Então, eles dizem o seguinte, que em relação às doenças, né, se você mexer em um desses fatores, vai alterar todo o quadro em todos os outros fatores. Então, por exemplo, fatores ambientais, por exemplo, se eles mexessem aqui, isso aqui dava uma visão para políticas públicas de ação, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eles mexessem aqui, água contaminada é um grande fator. Se a gente conseguir diminuir o acesso à água contaminada, né, favorecer o acesso à água limpa, nós vamos mexer em todas essas camadas aqui, nós vamos ter um nível menor de doenças relacionadas a essa causa, né, essa causalidade. Então, esse modelo sistêmico foi aí no final da década de 70 que o pessoal começou a entender que tinha outras coisas envolvidas no processo saúde e doença. E só para a gente voltando um pouquinho no tempo, e uma coisa que eu acho meio incoerente, tá vendo? Isso aqui foi na década de 70, final da década de 70. Mas em 1946, logo após a Segunda Guerra, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. É uma definição simples, hoje em dia já existe uma definição um pouco mais elaborada sobre isso, mas é uma definição que foi, ao mesmo tempo, muito jovem para a época, muito inovadora, mas uma definição também que causou muitas discussões em relação a isso, né? Como é que é estar bem física, mental e socialmente dentro do mundo em que nós vivemos, né? E aí isso gerou grandes discussões, grandes fóruns, o pessoal conversando bastante, e em 1948, dia 7 de abril, foi estabelecido como o Dia Mundial da Saúde, não esquecendo, desculpa, tá faltando um L aqui, não esquecendo que o Dia Mundial da Saúde, que a saúde abrange tanto a biologia, quanto o meio ambiente, o estilo de vida e a organização da assistência à saúde da população. Então, nós temos que ter acesso, ou saber, ou ter a avaliação de todos esses quesitos para que a gente possa dizer se a gente está com saúde ou não. Não é só uma questão de você ter uma causa física, ou estou com vírus, ou não, perdi um braço, perdi uma perna. Isso não é só motivos para a gente determinar qual é a questão da saúde e doença, tá? Angélica, porque pelo modelo biomédico seria saúde é ausência de doença, né? É, bem isso. Saúde é Aí, ausência de doença. E para você ter doença, a gente tinha que provar o que estava causando a sua doença. Você tem que ser extremamente probatório. Então, você tem que fazer um exame de sangue, tem que dar alguma coisa, tem que fazer um exame de imagem, tem que dar alguma coisa, você tem que provar. Se você sim. não acha nada, então você não está doente, Uhum. né? Já no modelo biopsicossocial, você entende que além do físico, você tem o psíquico e você tem o ambiente. Você não é sozinho. Sim. Você interage com essas estruturas, com essas outras áreas. Então, não pode se dizer que só a ausência de uma questão física pode te deixar doente ou não, ou incapacitado ou não. Mais ou menos isso. Perfeito. E aí vem o modelo biopsicossocial de Engel, que ele diz o seguinte, que o indivíduo, para ser avaliado enquanto saudável ou não, ou capaz ou não, ele tem que ter a avaliação em todos os aspectos da vida dele. Os aspectos biológicos, então aí sim a questão dos vírus, das bactérias, das lesões teciduais, das alterações estruturais físicas que ele pode ter, os aspectos sociais, meio sociocultural, valores, cultura, e os aspectos psíquicos, as crenças, os comportamentos, os níveis de estresse, né? Levando esse modelo biopsicossocial lá para o meu ambulatório de ortopedia, a gente entra num contexto assim, vários pacientes
Porque o sistema saúde ainda não está totalmente biopsicossocial, pelo contrário, ele está mais biomédico. Então, o paciente ele vem com o diagnóstico clínico. Ele vem para mim, olha, dor lombar. Na verdade, dor lombar nem é um diagnóstico, é um sintoma, né? Vem com dor lombar. E aí nós temos que tratar essa dor lombar. Em alguns pacientes, você fazia, às vezes, o mesmo tratamento. Alguns pacientes saravam, melhoravam em algumas sessões, eles já estavam bem, e outros pacientes faziam muitas sessões do mesmo protocolo, ou mudavam-se até os protocolos, e ele não melhorava. Entrava a questão biopsicossocial. A dor, né, e o sofrimento de uma pessoa, ela depende da história e do meio em que ela está inserida, da história de vida, da história de saúde e do meio em que ela está inserida, né? Então, a dor lombar numa pessoa que não tem nenhuma doença biológica, né? A sua questão biológica está intacta, vive no meio sociocultural que ela está inserida, né? Ela se sente querida, se sente amada, se sente bem, né? Tá com a questão de saúde mental, psíquico controlado, tá tudo certo. A dor dela é diferente de um paciente que tem outras alterações que esse paciente não tem. Então, o tratamento às vezes tem que ser diferente. E aí, o Engel, ele entra nessa questão, ele diz o seguinte, se o modelo biopsicossocial inclui outras questões, o acompanhamento ou tratamento ou a forma como ajudar essa pessoa também tem que ser multidirecional, multifatorial e multiprofissional. E aqui eu fiz uma tabela cronológica mostrando que até a década de 70 a gente só tinha o CID, que era uma classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Quando começou-se a discutir que isso daqui não era o suficiente, aí começou assim na década de 70, em 1900, culminou com em 1980 ser lançado pela Organização Mundial da Saúde, né? A primeira classificação internacional de deficiências, incapacidades e desvantagens, que foi um avanço, mas também gerou muitas discussões e muita conversa, e eles continuaram, né? Porque essa, além dela ser diferente do que a gente tinha até os CIDs até 1970, ela ainda estava caracterizada dentro do modelo biomédico, simplista, ou seja, causa linear. Tem que ter uma causa para gerar uma consequência, né? O modelo biomédico ele também acha que isso é imutável. Se você tem uma deficiência, uma desvantagem, uma doença, isso vai ser para sempre. Você não vai ter como melhorar o seu modo de vida, vai ser aquilo. Você tem que se adaptar àquilo. Ele é meio que imutável a sua condição, né? E a objetividade é ou não é. E aí, a partir de 1980, depois do lançamento dessa primeira classificação internacional de deficiências e incapacidades, muito foi se discutido, muito foi se falado, e aí sim, em 2001, foi lançado a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, que também, desde essa fase, já faz bastante tempo, 23 anos, ainda tem sido alvo de muitas discussões e muitas coisas têm sido acrescentadas. Não vou entrar especificamente da CIFES, porque não é a minha área de atuação, né? Mas veio para mudar muito como a gente vê as questões de saúde, doença e deficiências, né? Porque você já está avaliando o indivíduo de uma forma biopsicossocial, ou seja, aqui, diferente da simplicidade, você tem a complexidade. Cada indivíduo é um, cada indivíduo reage de uma forma àquele mesmo problema. Então, nós podemos ter dois indivíduos com o mesmo problema, mas cada um tem uma resposta diferente, porque depende dos outros fatores, né? Então, por ser muito complexo, ele é multidirecional, ou seja, não tem aquela questão de estabilidade que tinha aqui. Então, o indivíduo ele pode mudar a forma como ele está vivendo, né, a forma como ele convive com aquela disfunção ou deficiência, e uma questão multidimensional, ou seja, que abrange vários aspectos, não só da medicina, mas da sociologia e da filosofia também.
Então, o modelo biopsicossocial, ele, na verdade, vem como uma quebra de paradigmas. Então, algumas frases que eu peguei desse artigo, achei bem interessante, né? As deficiências não têm uma relação causal com a etiologia ou com a forma como se desenvolveram. Ou seja, nesse modelo, a gente já consegue entender que nem que para você ter uma deficiência, você precisa de uma causa, mas nem toda causa justifica aquela deficiência. E aí você entra no porquê, né? Porque tem outros aspectos envolvidos. Há uma interação dinâmica entre estas entidades. Uma intervenção num elemento pode potencialmente modificar um ou vários outros elementos. Estas interações são específicas e nem sempre ocorrem numa relação unívoca, previsível. Ou seja, se a gente tem aquelas bolinhas, né? Biológico, psíquico e social, todos interagem, todos conversam entre si. Se você começar a mudar alguns ou um daqueles elementos, o todo vai mudar também, né? A incapacidade nesse modelo biopsicossocial, ela é caracterizada como resultado de uma relação complexa entre a condição de saúde do indivíduo e os fatores pessoais com os fatores externos que representam as circunstâncias nas quais o indivíduo vive. Isso aqui define ou resume o que eu tenho falado, né, com relação ao modelo biopsicossocial. Então, na verdade, quando a gente avaliar o indivíduo no modelo biopsicossocial, a gente está avaliando o resultado da interação de todos os fatores biológicos, psíquicos e sociais. E aí, em 2009, que foi promulgado, né, o decreto ou a lei do direito das pessoas com deficiência, né? E aí eles colocam aqui esse desenho também como sendo uma relação entre os modelos médico, social e biopsicossocial. E aí aqui entra a classificação das funcionalidades, internacional de funcionalidades, né? E aí ele diz aqui que no modelo médico a deficiência é um impedimento físico, sensorial, intelectual ou mental do indivíduo e suas consequências pessoais e sociais. Linear, simplista. Modelo social. A deficiência é uma construção social criada pelo ambiente que gera exclusão. Já vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E a deficiência no modelo biopsicossocial, ela parte de uma condição de saúde, que gera deficiência dentro de fatores contextuais, o que contextualiza aquele indivíduo. É uma integração dos dois modelos, médico e social. Só falando um pouquinho da CIF, né? Ela tem o objetivo de criar uma linguagem e estrutura padronizada para descrever a saúde e os estados relacionados a ela. Então, é uma forma de todo mundo falar a mesma língua. Então, quando você avalia um paciente usando a CIF, você está contextualizando aquele paciente dentro do ambiente que ele vive. Então, na verdade, a gente não está focado na disfunção dele ou na deficiência dele, mas no impacto que isso causa na vida dele, na qualidade de vida dele. Então, a CIF, ela é dividida em duas partes. Uma parte que avalia as funcionalidades e incapacidades e aborda as funções e estruturas do corpo, atividades desse indivíduo, perdão, e participação dele nas atividades, né? Avalia também fatores contextuais, que aborda os fatores ambientais e pessoais. Então, ela é uma classificação bem grande, né, que precisa de um pessoal treinado para fazer a avaliação usando essa ferramenta, mas é uma ferramenta que vai dar um contexto para aquela pessoa, para aquele paciente, né? Ela pode ser usada não só para fins de saúde, mas para fins educacionais. Então, qual é o impacto daquela disfunção daquele indivíduo e como que a gente vai fazer a sociedade incluir ele dentro dos aspectos que ele precisa viver, como todo ser humano tem direito, né? Também é utilizada como ferramenta para política estatística, pesquisa, clínica e social, ou seja, ela é uma ferramenta multiuso, digamos assim.
E aí, através da utilização dessa ferramenta, né, esses dados podem ser usados não só do setor de saúde, mas em vários setores que politicamente ou socialmente abrangem a vida de quem tem as deficiências, né, como seguros, previdência social, as leis trabalhistas, educação, economia, desenvolvimento de políticas ou até leis e a relação de tudo isso com o meio ambiente. E essa fisioterapeuta aqui, ela fez essa frase nesse artigo aqui: quando mudamos o foco da causa da disfunção para o impacto que isso gera na pessoa, colocamos todas as condições de saúde em pé de igualdade, permitindo que sejam comparadas usando uma medida comum a todos. Como eu disse, às vezes duas pessoas têm a mesma deficiência. Uma tem Para uma tem um determinado impacto, para outra tem outro determinado impacto. Então, isso não funciona como meio comparativo. Esse tipo de análise, ele tem uma amputação de braço, o outro também tem, mas ele consegue fazer tal e tal atividade, o outro não consegue fazer, porque nós estamos focando só na causa. Quando a gente foca o contexto, o impacto que isso teve na vida dessa pessoa, a gente está focando na pessoa. E aí sim, com esses dados, a gente começa a tentar entender como que a gente conseguiria incluir essa pessoa na sociedade, fazer com que a sociedade, na verdade, o acolhesse, os ambientes, as estruturas e tudo que está voltado para ele, né? Então, esse desenho que ela colocou lá, né, é focado na atividade da pessoa com deficiência, com disfunção. E verifica várias questões, como, por exemplo, as condições de saúde atuais dele, né, a participação nas atividades de vida diária, as funções e as estruturas do corpo, e relaciona essas atividades e essas questões com os fatores pessoais e ambientais na qual esse paciente está inserido. Bom, como que a gente usa, né, na osteopatia? Na osteopatia, além do modelo comportamental biopsicossocial, nós temos outros modelos que nós trabalhamos, por isso que é uma técnica manual, né? Então, nós temos o modelo biomecânico estrutural, respiratório circulatório, neurológico, É isso aí mesmo, começo isso mesmo. metabólico, funcional, e aí sim o biopsicossocial. Quando a gente vai avaliar o indivíduo e tratar, no caso da osteopatia, nós temos que avaliar todo esse contexto. Não adianta eu não saber como está esse contexto para eu conseguir avaliar. Talvez eu consiga mexer em mais de um, mas na verdade, se eu mexer em um, volta naquela questão do modelo sistêmico, né? Se você mexer em um, são várias camadas. Se você mexer em um fator, você pode alterar todos os outros fatores, né? Então, o modelo biopsicossocial ele veio para a gente conseguir entender melhor quais são as funções das pessoas que trabalham com as deficiências, né? E não só isso, né? Porque não é uma questão só de saúde, é uma questão da educação, uma questão da saúde, uma questão da ecologia, meio ambiente, urbanismo, enfim, tudo, né? Enfim. E eu termino dizendo que a inclusão, ela não é sobre abolir as diferenças, né? É sobre aceitá-las, valorizá-las e, sobretudo, respeitá-las. Porque o modelo psicossocial, ele fala muito isso, né? Quando você muda o foco da causa para o impacto, fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Eu acho que eu falei rápido demais, mas você quer abrir para perguntas? Não sei se era isso que vocês estavam esperando, porque eu trabalho muito, eu não uso a CIF, né? Eu trabalho com o modelo. Não, e a gente pode ir conversando agora sim, Angélica, né? Se alguém tiver alguma pergunta, e até eu tinha visto um estudo da OMS, eu não sei de que ano que é, e aí até se você conhecer, mas foi uma pesquisa em 15 países que eles fizeram. E eles viram que 20% das pessoas que são atendidas na unidade primária, elas sofrem de algum grau de somatização. Então, assim, realmente não é só a ausência da doença, né? Ou o que que é aquele sintoma que a pessoa
está sentindo, o que que pode ser isso, né? É só físico? E aí tudo isso que você trouxe, né? Dessa avaliação biopsicossocial, que não é só o físico, né? E Não. 20% é um número expressivo, né? De pessoas que somatizam, né? E veja bem, eles acharam isso, esse pessoal, na atenção primária. É, Imagina na secundária e na sim. terciária. Foi um Uma estudo coisa só que na eu, atenção primária. eu esqueci de falar, o modelo biomédico, ele é muito, vai para secundária e terciária, principalmente, né? Eu li um artigo até com uma frase hospitalocêntrico. É um Hum, modelo hospitalocêntrico. Nem sei se existe essa palavra no Aurélio. Mas é isso mesmo, né? Quando a pessoa chega nesse nível de lesão, de tratamento, de precisar desse nível de atenção, ele já está muito somatizado. Só que aí chega lá, existem os protocolos hospitalares. Todo mundo é é, tratado igual. sim. Vai tomar É a essa hora, droga, vai fazer esse não sei o quê, é, vai fazer esse. E ninguém é tratado biopsicossocialmente, né? é na hora Ah, que você falou essa questão, eu pensei, nossa, você chega no médico, o que que eu tenho? Virose. Tudo é é, virose. porque não avalia, né? É, E na osteopatia, a gente já tenta entender de uma outra forma, né? Vários pacientes chegam para mim e falam assim: olha, eu já fiz cirurgia da coluna, eu tenho uma hernia de disco que não sara, já fiz cirurgia, já fiz isso, já fiz aquilo, já tudo. Aí você começa a pesquisar, a pessoa está com um problema que ela traz na cabeça dela, um problema sim, emocional, um problema familiar, uma questão financeira, uma questão, enfim, né? Eles não chegam a me contar, não precisa nem contar, entrar em detalhes, mas o corpo fala. Então, quando é, você começa a mexer, o toque terapêutico, né? Você começa a mexer, às vezes você acessa aquele paciente e às vezes ele melhora da dor. sim, Não é porque a minha mão é de fada, não é isso. É que a gente foi no foco certo. E aí você, lógico, tem a parte do hands-off, né? De falar para ele, olha, manejo de estresse, é assim, 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 toma sim, água, não sei o quê, vai fazer outras coisas, a questão da espiritualidade, que você acredita, deixa de acreditar. A gente não ensina nada, a sim, gente só orienta, né? Fala, ó, vai fazer outras coisas, porque só vir aqui na fisioterapia, fazer sessão de fisioterapia, tomar a medicação que você está tomando, você já viu que tu não vai resolver. não vai resolver. A Amabile levantou a mão. Oi, boa noite a todos agora, né? Muito Boa obrigada, noite. Angélica, por você nos presentear hoje. E é tão libertador te ouvir. É, É tão assim, tão gostoso, nós imaginarmos que temos outros caminhos, temos outras possibilidades, não só para nossos atendidos, para nossos pacientes, para nós mesmos, nossos filhos, família e quanto nós somos complexos, né? Eu, todo o tempo te ouvindo, pensando assim na complexidade desse humano, de todas as áreas de combinações aí para que cada um seja único, não é? E assim, muitas famílias passaram pela minha cabeça do SESD, crianças maiores, jovens, adultos. Então vem passando, né? Conforme você ia falando, a gente ia tentando encaixar assim os exemplos, né? Por que que é tão difícil aqui? Por que que foi aqui? Né? Se nós estamos com a mesma síndrome, né? Então, é, como pode sermos tão diferentes? Né? Como pode a mesma técnica que a gente põe um em pé funciona super rápido para um, não funciona para o outro, né? Então, todos os fatores, né? Essa esfera mais próxima da criança, que é mãe, pai, irmãos, não é? Como tudo isso impacta. E me veio também, assim, muitos pacientes passados, né? Uma adulta jovem que eu atendi, que ela ficou hemiparética, então ela vinha na clínica para os atendimentos e ela falava assim, ai, mas assim que eu melhorar, eu já vou sair do serviço. Eu tô afastada, mas eu vou sair do serviço. Ela falava muitas vezes isso, né? Aí teve um dia que ela falou assim, teve um evento lá, assim, monstro, né? E aí nesse dia eu tive esse AVC. E ela falava só isso, né? Quando eu
quando eu terminar a minha recuperação, aí eu quero arrumar outro serviço. Eu estou afastada, eu estou vinculada. E quando você falava, a gente começa, né, a refletir a respeito de tudo isso para as nossas crianças. Por que que é tão diferente? Porque que eles são muito diferentes, não é? Aqui, como é uma casa que nós recebemos, né, em grande maioria, pessoas com síndrome de Down, temos também outros com diagnóstico intelectual, mas não com síndrome de Down. Então, nós recebemos das 8 da manhã, das 7h30 da manhã até 5, 5h30 da tarde, o mesmo diagnóstico e eles são completamente Cada diferentes. um é um. Cada um. Então, é muito libertador, né? Ilumina muito o nosso trabalho, Cada um. que é A o farol, gente, né? só para complementar o que você está falando, a gente passou por um processo na medicina de extrema especialidade. Então, hoje, é muito até difícil você falar assim, nossa, eu estou sentindo tal coisa, que médico que eu procuro? O clínico geral, ele meio que sumiu, né? Por quê? Porque a anatomia, ana, significa partes, tomia significa cortes. Então, é divisão. Então, a gente dividiu o corpo humano em mínimos pedaços para a gente estudá-lo. Fizeram isso com a medicina também. Começaram a desenvolver várias especialidades. Então, a gente chegou num ponto que a gente é extremamente especializado, porém, você não tem o mínimo, o básico. Eu te dou um exemplo. A minha filha, quando tinha 4 anos, ela apareceu com uma mancha no bumbum, uma mancha vermelha na pele. Eu levei ela, sem brincadeira, uns 4, 5 dermatologistas. Pronto-socorro, essa menina chorava dia e noite, e coçava, e chorava, e dermatologista, e passa isso, e passa aquilo, injeção disso, injeção daquilo. E um dia eu encontrei uma amiga minha, que é pediatra, e arranquei a calça da menina no meio da rua, no supermercado. Falei assim, amiga, me ajuda, essa criança não para de chorar. Já fazia um mês, mais, que essa menina tá... Eu tirou ela falou assim, amiga, isso é bicho geográfico, dá tal vermífugo, sei lá, tal remédio. A menina na primeira noite já, cadê os médicos? Sabe, eu fiquei assim, porque era muito, eu levei no dermato, eu levei mais de uma especialidade. E não, ela não foi tratada como deveria. E aí, o modelo biopsicossocial, eu fui buscar muito também, porque eu não tinha, você vê, eu recebo lá, lombalgia. Tem paciente que melhora na segunda sessão de fisioterapia convencional, não estou nem falando de osteopatia. Mas tem lombalgia que o paciente está há anos com lombalgia, porque ele tem outros fatores, que nesse caso dessa sua paciente, eu tive vários pacientes que, assim, se ele melhorar, se ele sarar, a família dele vai parar de dar a atenção que ele quer. Ele não sabe disso, talvez conscientemente não. Provavelmente conscientemente não, ele quer sarar, a gente quer ficar bom. Mas o subconsciente dele sabe que se ele melhorar, ele vai ter que trabalhar, a família não vai ficar cuidando, né? Ele vai ter que sair daquele casulo e então ele não vai melhorar. Então aí é a questão psicossocial, precisamos entender o ambiente que ele vive. E quem é que vai trabalhar nisso? Não sou eu que sou fisioterapeuta. Aí você tem que ter outros. Eu faço a minha camada da cebola. Por isso que é multiprofissional. Eu acho muito bacana o conceito, porque ele dá espaço para todos os profissionais. Enquanto o modelo biomédico, a gente tem que ficar brigando por essa sombra, né? E Sim, parece que é um corpo. Oh, desculpa, Mabel. Não, pode e falar. essa questão que você trouxe dos médicos, né? Parece que não é um organismo como um todo, né? A gente é feito de. A gente é uma divisão, né? É dividido. Somos pedacinhos e cada um vai estudar um pedacinho. E eu acho bacana também, a Mabel trouxe essa questão, né? A gente trabalha com muitas famílias também, e na estimulação precoce, por ser crianças pequenas, né? De 0 a 4 anos, a gente trabalha muito com a questão do acolhimento também, né? Então, a gente receber essa criança, às vezes são crianças que chegam com algumas demandas familiares, né? Importantes. E aí, acho que até a gente se vê num papel assim, a gente precisa acolher essa criança, então, de repente, aconteceu alguma coisa em casa, essa criança chegou chorando,
não rendeu no atendimento, aos olhos da família, aquela criança não rendeu no atendimento, não foi feito um atendimento como a família esperava, mas e todo o acolhimento que a gente deu para aquela criança, a orientação para aquela família, né? Então, acho que é esse todo também que às vezes é um pouco difícil entender, né? Não é só o colocar a mão ali, ter que fazer, né? Porque existem outras questões além de uma boquinha que está hipotônica, né? Numa criança que ainda precisa sentar ou dar o primeiro passinho. Tem muita É coisa isso aí que com eu ia te relação a esse falar, porque acompanhamento. além de tudo, você está mexendo com criança que está em pleno desenvolvimento de tudo, né? Psicomotor, tudo. Então, tem mais alguns fatores envolvidos do que um adulto que já está com essa parte feita, né? Sim. E assim, a gente fica. Renata, pode Renata, falar, Renata. Eu acho que primeiro eu quero agradecer a Angélica, né, por ter trazido esse conteúdo brilhantemente, foi muito bom te ouvir. E acho que queria fazer uma reflexão dessa que vocês estão puxando, vocês vão voltando bastante para a saúde, e acho que quero fazer essa reflexão também com relação a isso que é partido na educação, né? E a gente vivencia bastante no projeto um processo também educacional, desde educar essa família, esse olhar dela, esse olhar para que essa criança como um todo, e não no processo, não só dialogar com a deficiência dela, mas dialogar com esse ser humano, e falar assim, um pouco do processo educacional, né? Da história da educação, que traz também toda essa dicotomia, toda essa separação, né? Em grade, em área de conhecimento, em matemática. E aí, quando às vezes a gente precisa aplicar isso com a criança, às vezes num projeto, em algum, enfim, a gente tem, por exemplo, um projeto de educação ambiental, e aí a gente tenta ir dando significado para a vida, ou aquilo que a gente está trabalhando ali em atendimento, um atendimento psicopedagógico, um atendimento mais pedagógico, a gente vai tentar dar sentido para isso, colocando a mão na massa, ou fazendo alguma coisa, mas indo trazendo esse sentido mesmo para a prática. Que acaba sendo essa dicotomia que acho que você traz super bem, que o capitalismo foi gerando, né? Que a gente foi separando de uma forma, colocando tudo em caixinha, e aí, na hora de integrar, como que a gente. Porque é isso, não é outro ser, é aquele ser, né? Como a gente integra a realidade? Não integra, né? O sistema, eu não, eu dei aula na faculdade, mas eu sou mãe, né? Então eu vejo os meus filhos, a dificuldade que eles têm de integrar os conhecimentos. É isso que você está falando, né? Ou seja, mas dessa pesquisa toda que eu fiz para essa palestra hoje, o modelo biopsicossocial está na educação. Por enquanto, eu acho que ele está só na parte de política pública, mas acho que vai, né, com o futuro, a gente espera que isso seja trabalhado no conceito educacional. Eu li alguns artigos a respeito, sim, que é justamente a integração. Se a gente é um todo, a gente tem que aprender um todo, né? A forma de ensinar, o sistema está muito difícil. Na educação a gente fala bastante o todo não é a soma das partes. Não Ele é é? muito maior, né? Porque a soma das partes faz um Frankenstein, né? Exato. E a gente não é, a gente Não. é esse todo orgânico que acontece, esse acontecimento com tudo, né? Com todas essas esferas. Na educação está se tentando fazer, tá? Não tá assim, não é simples, não. Eles estão tentando. Eu estou feliz que pelo menos já estamos falando sobre. Porque Verdade. antigamente, se você falasse assim, a pessoa fez os exames, não deu nada, isso daí é frescura, né? Fez teste, fez isso, fez aquilo, não deu nada, frescura, né? Ou as mães, vocês que trabalham com mães, que trabalham na pediatria,
As mães, eu tenho um professor que fala isso na osteopatia, ele fala assim, as mães, elas falam o que a criança tem, escuta a mãe, não precisa fazer muita pesquisa, escuta o que ela tem para falar, né? E eu tenho um caso de uma conhecida minha que ela cismou que a cabeça do menino estava grande, ia nos médicos, media a cabeça, falava, não, tá normal, tá normal. Ela cismou de um tanto que ela falou que a cabeça dele estava ficando igual um navio. O menino tinha meses de vida. Ela pagou uma ressonância. E você sabe que tem que colocar a criança, tomar remedicação, anestesia. E o menino estava com a sincondroses, como é que chama? Quando as suturas se conectam antes da hora? Esqueci. Ele teve uma junção das suturas cranianas antes da hora. Então, realmente, o cérebro estava se desenvolvendo e o crânio não estava crescendo no tamanho. Precisou fazer uma cirurgia gigante, né? E crânio-sinostose. E fazer uma cirurgia gigante, e foi assim, a mãe que identificou, né? Sei lá, se alguém tivesse ouvido essa mãe, talvez pegava até antes, né? Tá tudo certo, o menino já tá com 8 anos, uma belezinha. Mas temos que ouvir. Bem, O modelo ouvir a biopsicossocial mãe, fala né? disso. Oh, desculpa, perdão. Não Ele imagino, fala não, da essa questão do escutativa. ouvir. O modelo Até, biopsicossocial, ele fala da escutativa do paciente. sim. Até eu ia perguntar, a gente tem 5 minutinhos só para finalizar, mas se você fosse dar alguma dica assim, Angélica, o que precisa para ser implementado o modelo biopsicossocial? Então, isso agora você falou, né? A escutativa. Então, o que a pessoa precisa ter para ela, de fato, falar, não, eu realmente aplico, né? Eu sigo o modelo biopsicossocial, quais são as características que a pessoa tem que ter para realmente seguir aí o modelo. Eu acho que a principal é o que a gente está fazendo, é buscar informação. Porque isso era visto muito como coisas que não existiam, coisas místicas, vamos dizer assim, né? E hoje em dia a gente tem ciência comprovando isso, né? Por exemplo, a gente tem ciência demonstrando que as emoções, elas interferem na contração das fáscias, né? Porque existem células miofibroblastos que estão lá na fáscia, que quando você tem uma liberação de neurotransmissor, de acordo com a emoção que você sentiu, você tem esse tipo de contração. Os estudos estão acontecendo, então a gente tem literatura agora. Eu acho que buscar o conhecimento parar de achar que o indivíduo não é um ser complexo, parar de achar que nós somos um quadradinho, parar de se comparar, né? Porque esse negócio de rede social, mas meu filho anda com 2 meses, não, o meu andou com 1 ano e meio, né? Então sair da caixa, né? Acho que é isso. Sair da ilha Questão, para olhar a ilha. é, questão de isso seria uma barreira, né? Então, né, as pessoas mesmo colocarem barreiras, né? E que impedem aí o desenvolvimento da pessoa, né? Isso. E a partir do momento que você tem muita informação, Hum, quanto mais, não muito, mas quanto mais você tem, você vai se libertando nem, como é que eu vou falar assim, de pensamentos quadrados, sim, rústicos, sim. ultrapassados, É, inclusive as pessoas, quem está ali do lado das pessoas que têm deficiência ou alguma disfunção, sim. parar de se comparar, principalmente, né? Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que ninguém mais levantou a mão. E não. Angélica. Então, eu não sei se você quer descompartilhar, só para daí a gente ver o rostinho de todo mundo, a gente já finaliza. Tá, peraí. Vamos tirar uma foto todo mundo junto aqui no final. Agradeço demais o convite, Amável. viu? Não, a gente que agradece seu tempo, sua explicação, sua aula. Foi muito, muito, muito bacana, muito válido. Então, Sérgio, só tenho a te agradecer. Imagina. Precisando, estamos aí. Parcerias, falei, né? Parceiros. Isso Então, aí. Amável, você tira a foto? Eu não sei fazer o print aqui. Eu sei fazer o print. Vamos Tá? esperar o pessoal aí abrir. Quem puder abrir a câmera para Eu a vou só gente, né?
finalizar a gravação, porque daí a gente já Tá fecha com a bom. foto. Então, vou Uhum. agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, as perguntas, as falas. Agradecer de novo a Angélica, muito. Isso aí, eu vou fazer um print, vou ver se eu já consigo